vamos dar início, vamos começar finalmente nosso conjunto de temas e abordagens nesse momento diferente. Então, eu sou o professor Aldo, professor de Geografia, falo aqui diretamente com você, estudante do 101 de Sobradinho, né, nosso querido ginásio. Da maneira como combinamos em reunião ontem, a nossa sequência de encontros, as nossas aulas online, as nossas aulas virtuais, elas acontecerão numa dinâmica e periódica, né, semanal, por volta de 20 a 30 minutos, a nossa perspectiva de tratar, né, de conversar sobre o assunto, né, normalmente às segundas e quartas-feiras, foi isso que a gente combinou. Hoje é uma excepcionalidade, né, hoje não é quarta-feira, obviamente, mas a opção, né, da gente começar, afinal, né, desde o dia 12 de março, que não nos encontramos, e a intenção é que, de alguma maneira, a gente consiga mobilizá-los, né, colocá-los aí numa retomada de estudos, até porque sabemos, entre outras coisas, que esse tempo da pandemia ele pode perdurar um pouco mais, ele pode ter uma duração por decreto muito maior do que a gente imagina. Se não acontecer, tudo bem também, a gente retoma a nossa sequência de estudos a partir do ponto que estamos. Quem está atento ao material que está lá no Google Classroom, sabe que nós utilizamos um material que a Secretaria de Educação tem disponibilizado a vocês, alguns vídeos e alguns formulários. Isso foi feito nas 2 primeiras semanas, né, em que a escola em casa passou a fazer parte do nosso cotidiano, nosso dia a dia, né, é uma opção de estudo, lembrando que nós não temos um protocolo que defina esse tempo e espaço que estamos utilizando como um contador de horas estudadas ou um abate aí nos dias letivos. Então, essa não é a nossa preocupação agora. Ao mesmo tempo, né, já que eu usei o termo preocupação, nós estamos no período de inscrições aí para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, do ponto de vista dos técnicos do Ministério da Educação condições para que a avaliação aconteça, e eles têm insistido nas datas e na programação, como nós que estamos aqui do outro lado, estudantes e professores, fazemos parte, né, da ponta da corda, e eu nem vou aqui argumentar ou usar, na verdade, um olhar de piedade, que não somos ouvidos, bom, apesar de ser isso também um pouco verdade, a insistência, então, por essa manutenção, mas com que seja necessário a existência de uma movimentação da nossa parte, né, professores e vocês também, estudantes. Então, imagino que cada um tem construído uma rotina diferente daquela que estava acostumado na frequência das nossas aulas em noturno. Para quem esteve na reunião ontem, no dia 13 de maio, hoje já dia 14, né, óbvio, mas quem esteve na reunião ontem do dia 13, viu a minha apresentação com relação ao cronograma, onde nós paramos, onde nós deveríamos estar, né, quais as nossas perspectivas aí pelo que virá, e ficou, então, portanto, acordado entre nós que, ainda que sejam pequenas pílulas, ainda que seja, na verdade, não, um começo, na verdade, a gente precisa abrir caminho. Na pior das hipóteses, esse material que está sendo gravado, que vai ser colocado lá, né, também no Google Classroom. Se você não entrar no Google Classroom e um colega indicar a sugestão, né, de um canal no YouTube, eu acabei abrindo, mesmo não tendo nenhuma habilidade com esse mundo, mas ainda assim abri um canal lá, chama-se Lá na Casa do Aldo, né, que é da onde exatamente eu tenho aqui essa estrutura montada, uma sala de aula virtual, onde eu tenho a possibilidade de conversar com os meus alunos dos 3 turnos das várias escolas que eu acabo sendo funcionário. Então, me sinto na obrigação, no dever, primeiro, desse esclarecimento, dizer que
ainda que seja pílulas, ainda que seja pouco, ainda que seja pequeno, ainda que você vá acessar somente lá no canal do YouTube, um outro momento, por curiosidade, para saber como foi, para ver se a minha letra está escrita em algum lugar, para ver, né, se no vídeo vai aparecer a fala, a imagem, né, de um ou outro colega que esteja aqui também nesse espaço, é o que a gente pode nesse momento e a gente tem que tirar proveito. E aí, o que eu ia falando, se as aulas retornarem, esse material vai estar resguardado, vai estar guardado, e, claro, né, colocou na internet uma vez, já era, e esse já era no bom sentido, você poder consultar, você poder dar uma olhada. Claro que você tem muito material de excelente qualidade, bem formatado, bem diagramado, aqui não, aqui a gente vai, né, no cru, né, nós estamos usando um espaço do Google Meet, né, o Hangout, o uso Hangout, eles, né, através das parcerias aí da Secretaria de Educação com a Google, nós já temos, né, acesso há alguns anos. Desta vez, né, nós estamos sendo forçados a realizar uma suposta revolução educacional. Eu, exagerando nos termos, mas talvez muito mais para chamar a sua atenção, e quem sabe lá na frente, quando você estiver conversando com seus filhos e netos sobre a pandemia do, né, ano 2020, apareça também estas questões. Se lá atrás, né, um bate-papo ou uma aula virtual era um cenário, né, visto em filmes de ficção científica, e se o EAD, né, seria ali uma perspectiva de estudo para quem no próximo ano pretende estar na graduação, ele chega um pouquinho antes, né, nesse término aí da sua educação básica. Então vamos lá, né, eu já falei demais, o contador aqui está me avisando que esse tempo, né, vai contar também ali para o script que a gente tinha combinado. Então, eu separei alguns slides que já aparecem aí na tela, e eu vou repetir esse protocolo todas as aulas. É uma maneira também da gente poder identificar os assuntos que estarão sendo abordados. A gente vai retomar mais uma vez a partir de um assunto, né, que foi um ponto ali intermediário no início do ano letivo, nós tínhamos poucos dias de aula, claro, e a sequência da paralisação. Então, a gente retoma também pelas atividades e pelos vídeos que estão disponíveis, que a Secretaria de Educação, de profissionais bem gabaritados, lógico, né, para fazer essa representação tempo e espaço, e aí vamos nós, né? Então, eu vou colocar os slides, a gente vai conversando aqui, eu vou narrando, e mais à frente, qualquer condição de dúvida, qualquer tema, você pode, na verdade, fazer o seu acesso, fazer a sua pergunta, e a gente vai tentando responder, beleza? Então, vamos lá, né, fazendo aqui as honras da casa, essa imagem aí, essa caricatura, ela vai acompanhar sempre as nossas apresentações. Então, vocês, né, são os estudantes aí do terceiro ano do Centro de Ensino Médio 01 de Sobradinho, né, o nosso querido ginásio, escola de nome tradicional, colégio forte, né, e importante dentro da história da nossa cidade, que, aliás, ontem comemorou os seus 60 anos também, apesar de não ter aparecido na mídia, né, mas isso também é um outro papo, né, Sobradinho já é uma sessentona. Bom, então, eu sou o professor Aldo, e o nosso bate-papo é sobre geografia, tá? Então, nós temos aqui alguns protocolos para quem está dentro do espaço da sala de aula virtual. Então, manter a câmera desligada, né, manter aí também o seu microfone desligado, a tela que deve estar fixa é a do professor, claro que aparecendo aí o slide para você fica muito mais fácil, na verdade, você acompanhar, eu estou no cantinho, e o slide aparecendo aí, né, de pano de fundo. Precisando, na verdade, fazer aí algum comentário, eu não tenho, nesse instante, o acesso aqui ao chat, mas basta, na verdade, fazer ali uma intervençãozinha, pode abrir o microfone, falar áudio, eu interrompo, e a gente faz a sequência aí, né, da sua pergunta e a minha resposta, tá bom? Importante a gente lembrar que este ambiente virtual é um espaço formal também de aprendizagem, é também uma sala de aula, então a gentileza, né, o bom senso, ele faz parte aqui do
do contexto. E, claro, evidente, né, que a aula está sendo gravada, também para cumprir um protocolo, né, de aproveitamento desse nosso bate-papo dentro desse tempo que nós temos disponíveis. Vocês vão vendo que eu vou estar sempre olhando aqui para um lado para o outro, na verdade é pela disposição de telas, é pela apresentação dos slides, também já de antemão avisar lembrá-los, né? Esta é uma situação completamente inusitada. Então, como estou na minha casa, daqui a pouco passa aí o carro da pamonha, daqui a pouco, né, tem o miado de um gato, o latido de um cachorro. Então, essas interferências elas vão acontecer, né? E espero de fato que vocês também tenham entendimento. Por isso, até o canal que eu abri lá no YouTube, é lá na casa do Aldo, uma brincadeira, na verdade, com esse modo. Vocês vão ver, né? Se querem, fazem isso, eu imagino, né? Lá materiais das mais diversas áreas, é possível que você encontre muita coisa produzida, muita coisa bem feita, não é aqui a minha habilidade, nem é a intenção, mas é algo extremamente trabalhado, né? Quem sabe lá no futuro, quando eu, né, me transformar aí num Classroom influencer renomado, né, pode ser que eu tenha aí um aparato de tecnologia disponível para diagramar, para editar, para organizar os vídeos que virão. Mas, por enquanto, não é essa a lógica, por enquanto, a gente bater um papo. Tem um e-mail aí, que é o meu, né, institucional, aldo.cavalcante@edu.secretaria de Educação, se.df.gov.br, qualquer cenário, né, que mereça atenção, ou uma indicação de um material que você deseja uma validação ou queira sugerir para uma apresentação dos temas que virão, é só usar aí o recurso e-mail, tá bom? E, ao mesmo tempo, também para fazer as suas considerações. Não gostei, a aula não foi legal, falou demais, falou baixo, né? Faça também essas considerações, né? Se você não quiser fazer aí pelo chat, até porque no chat fica gravado, alguém pode se sentir, né, incomodado, constrangido, então essa não é a intenção. No e-mail fica mais pessoal comigo, mas impessoal em relação aos outros colegas. Então, vamos lá, segue vida. Então, nosso bate-papo de hoje, Guerra Fria. Não vai dar para ver direitinho aqui no meu quadro, mas na verdade, é a mesma frase que eu coloquei para vocês quando a gente conversava em sala, uma frase muito famosa do período da Guerra Fria, né? Guerra improvável, paz impossível. Então, da onde vem essa história de guerra improvável, né? Então, vamos primeiro traduzir as características. Nós temos um contexto de guerra quente, aquela que o pau quebra, né? O confronto mesmo entre nações, exércitos, estratégias, domínio de território, e um instante, né, que foi esse recorte da história da humanidade, onde dois grupos ideológicos completamente antagônicos, completamente distintos na sua perspectiva de interpretação do cenário mundial, rivalizaram e entendiam que a sua opinião, né, a opinião como nação e os governos que defendiam essa perspectiva nacional do seu conjunto de Estado, podia levar para mais trechos do mundo. Então, durante um período que vai no final da Segunda Guerra Mundial até o início dos anos 90, o mundo conviveu com dois lados distintos, esses dois lados diferentes tinham muitas semelhanças nas condições de ação. No final das contas, ambos os lados só queriam mostrar que a sua interpretação de mundo era muito mais viável, muito mais inteligente do que a interpretação de mundo do outro. E aí, claro, no meio do caminho, pequenas nações que faziam o jogo dos grandes espaços, dos grandes dominantes, ou pelo menos das duas superpotências, como é o termo que a gente vai identificar esses lugares, esses países, e aí mortos, feridos, divisão territorial, entre outras tantas questões. Então, é válido, na verdade, a gente identificar que dentro daquele conjunto de ordens,
organizacionais geopolíticas, até a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos, né, um mundo com algumas lideranças, né, de maior ou menor grau. Não é adequado usar o termo multipolar, mas dá para entender que havia uma multipolaridade de lideranças. Então, Inglaterra, França, a própria União Soviética, né, compunham ali, a Alemanha, compunham um conjunto de territórios, é, governos, países, que influenciavam, né, no jogo geopolítico, estratégico mundial. Então, dentro desse conjunto de ações, não havia exatamente o líder que determinava. Haviam muitos países, né, que exerciam esse papel de importância, que eram o carro-chefe, era quem todo mundo seguia. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, que, aliás, não é o nosso ponto foco aqui, por isso a abordagem não dá margem à nossa conversa com relação à Segunda Guerra Mundial, deixa isso lá para a história. Mas quando encerra a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter um período onde dois países vão se sobrepor, os dois países vão aparecer mais do que os outros. De um lado, os Estados Unidos da América, que esteve no lugar certo, na hora certa. Do outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, esses dois territórios, esses dois países, esses dois governos, eles, na verdade, marcam um momento geopolítico que nós vamos chamar de ordem bipolar. Dois polos, dois países, duas lideranças, e lideranças que não se bicavam, lideranças que estavam de costas um ao outro e que jogavam, na verdade, de maneira ideológica, claro, mas um conflito de ideias, uma disputa, na verdade, velada, né, frente a frente. Até se toleravam, até apertavam a mão, mas, né, quando estavam distantes, criavam ali meios ou mecanismos, né, que desestabilizavam tudo que estava ao redor, e a intenção era, na verdade, demonstrar entre a conquista de territórios que a sua perspectiva, o seu olhar do mundo era mais importante ou mais significativo que o outro. Então, os conjuntos, né, distintos de interpretação do mundo levou uma série de confrontos indiretos. Note, Estados Unidos e União Soviética nunca saíram na porrada, nunca guerrearam, né, entre si, mas os pares que estavam ao seu redor sempre recebiam apoio financeiro, né, o patrocínio, né, do conflito de um lado e do outro. Então, a gente chama isso de guerras indiretas, né? Mas, diretamente, eles até colocavam ali panos quentes e tal, e não brigavam. Então, aquele vizinho, né, apesar de não serem exatamente vizinhos, mas é aquela história de vizinhos que um joga o lixo na porta do outro, né, fala mal ali entre os seus pais um do outro, mas quando se reúnem, né, na festa junina da rua, na reunião de condomínio, que seja, não importa, eles cumprimentam, tratam ali de amenidades, tratam de outros assuntos e fogem exatamente desse confronto e dessa expectativa aí de uma ação mais direta entre as duas partes. Tem aqui um texto, né, ou pelo menos um trecho aqui que merece a nossa análise. Eu vou até fazer uma marcação aqui para que facilite o nosso olhar e que você também fique atento. Então, olha só, a gente pode resumir esse momento da bipolaridade, né, conhecida como Guerra Fria, como, né, um conflito de ordem especialmente política, então, uma maneira, na verdade, de gerenciar, de organizar o mundo, também com uma perspectiva militar. Nós vamos ver mais à frente aí as corridas, né, armamentista, e, claro, né, impondo treinamentos importantes em diversas partes do mundo dos seus exércitos, um desenvolvimento tecnológico que chega até nós, né? Então, se temos hoje à nossa disposição uma série de aparatos técnicos e de eletrônicos, entre outros, né? Esse desenvolvimento tecnológico na área da comunicação, por exemplo, é resultado desse período da Guerra Fria. Também de perspectiva econômica, de um lado, né, o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, a sociedade de consumo prevalecendo, a liberdade, como é a tratativa do capitalismo, do outro lado,
o socialismo soviético, né, com aquela ideia de que o Estado é o grande provedor de tudo, e aí, claro que não necessariamente aquilo que o socialismo real apresentou para o mundo com o ocorrência da União Soviética tenha sido ou possa ser entendido como um elemento satisfatório e bem-sucedido. Também podemos identificar como conflito social, né? Então, classes sociais nos países capitalistas, ricos e pobres, já no espaço, né, socialista, aquela ideia de formação acadêmica, né, de boa educação, de acesso à saúde, mas, né, sem acesso ao consumo, baixos salários, o Estado como grande provedor de tudo, sem a propriedade privada, a ideia de pobreza muito tratada e muito abordada pelo olhar capitalista. Tá? Também, e aí sim, certamente o conjunto mais forte desse contexto, a interpretação de que a Guerra Fria foi, né, pode ser entendido como um conflito ideológico. E, de fato, de um lado, os Estados Unidos, com o seu olhar capitalista, e do outro, né, a União Soviética, com o seu olhar socialista, né, ou pelo menos uma interpretação do socialismo feita pelas suas lideranças a partir da Revolução Russa, né, e a criação da União Soviética, a criação já em 1922, então tem por trás, né, como usando as palavras do nosso atual governo, um viés ideológico, um olhar, na verdade, de interpretação do mundo, e, aliás, né, aquilo que ficou mal esclarecido, inclusive pelo papel escolar, nesse período, né, pós-Guerra Fria até aqui, tem gerado uma série de embates dos filósofos lá do Facebook àquilo que a gente visualiza nas ruas, inclusive nesse momento de pandemia, onde, né, um problema de saúde mundial se transforma num problema político e ideológico dentro do nosso território, né? Talvez porque as questões da Guerra Fria não tenham sido bem tratadas ou compreendidas em outro momento, né, no espaço escolar. Né? Então, dentro desse contexto, as duas nações, né, viraram zonas de influência exatamente da perspectiva capitalista, e aqui a gente vai destacar os Estados Unidos, e do olhar socialista, e aí, claro, a principal força nesse momento atende pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou a famosa União Soviética. Então, dentro desses dois conjuntos, a gente pode entender que o mundo, nesse momento da bipolaridade, viveu uma divisão, né, uma distribuição e regionalização. Então, entender que regionalização é o conceito, né, de divisão em espaços, divisão em regiões. Não era exatamente o mundo dividido leste-oeste, mas por força de expressão, nós vamos ter o espaço ao leste ou ao oriente do planeta sendo liderado pela União Soviética, e o lado leste e o lado oeste do planeta, o espaço ocidental, que é o lado que nós estamos, diga-se de passagem, com a liderança, a forte liderança dos Estados Unidos da América, né, e essa forte liderança ela vai aparecer em vários conjuntos, né, e da nossa visão de mundo aos filmes que chegam até nós, né? Esse nosso olhar aí hollywoodiano, essa nossa defesa de muitos dos super-heróis, tudo isso é resultado de uma perspectiva de dominação cultural. Claro que vai entrar outros conceitos mais recentemente, especialmente a globalização, mas isso a gente vai deixar para uma pílula de conversas nossas para outro instante. Então, o mundo regionalizado durante esse momento da Guerra Fria, nós temos dois conjuntos, dois espaços, então, capitalistas e socialistas, e aí guarde esse contexto. Né? Não tínhamos uma linha divisória de fato. O meridiano central de Greenwich definiu, né, então, todo o lado oeste, né, fechado com os Estados Unidos, todo o lado ao leste fechado com a União Soviética. Óbvio que não. Da mesma maneira como a linha do Equador não serve exatamente para apresentar uma distribuição de pobres do sul, alguns países, essencialmente do norte, são os pobres do sul, essencialmente do hemisfério sul, são classificados como ricos do norte. Então, entenda que é uma força de expressão. Nessa força de expressão, porque é um conjunto maior, coincidentemente, né, de aliados ou da União Soviética ou dos Estados Unidos, estavam de uma parte ou de outra no planeta. Bom, se a gente fizer uma cronologia, né, do contexto da Guerra Fria, é importante, na verdade, entender que nós vamos ter ações de ordem econômica, né, entre essas
ações de ordem econômica e o destaque do Plano Marshall, que os Estados Unidos acabam, na verdade, patrocinando reconstrução dos países que tiveram a sua estrutura, né, destruída durante a Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa com o Japão, e com a intenção dos Estados Unidos de ajudar, por exemplo, o Japão, que eles mesmos destruíram, a evitar que o socialismo, que os comunistas, né, malvados da União Soviética e daquele ao redor ali do lado oriental do planeta, pudesse avançar sobre esses espaços. Então, com esse receio, os Estados Unidos derramam um caminhão de dinheiro, né, e aí faz o seu plano econômico. Né? Um pouquinho mais à frente, né, nós vamos ter aí outras perspectivas também econômicas, mas nós vamos ter um plano militar também, não era só o dinheiro, era preciso ter uma lógica de proteção, e aí vem a doutrina Truman, né, precisamos evitar o avanço do comunismo, precisamos construir um cordão sanitário, e aí a ideia, na verdade, dessa divisão, né, e essas palavras mal colocadas, permitem que já no final dos anos 40, lá em 1949, né, tenha a formação ali da Organização do Tratado Atlântico Norte. Como resposta, o lado socialista, obviamente, também vai fazer o seu pacto militar, e aí o Pacto de Varsóvia é um elemento, né, importante nesse contexto também de armar militarmente, de treinar indivíduos e de evitar uma debandada, né, ou uma fraquejada para o lado capitalista. Então, vá guardando esses termos aí, o Plano Marshall, a formação da OTAN, o Pacto de Varsóvia, né? A União Soviética, ao longo do tempo, ela não vai conseguir competir do ponto de vista econômico, privilegiando também as nações que estavam ao seu redor, mas ela, na verdade, vai cada vez mais limitando a interação com os países capitalistas, né? A ideia lá da cortina de ferro apontada pelos europeus, mas isso também a gente fala um pouquinho mais à frente. E, por fim, o welfare state, ou estado de bem-estar social, do lado capitalista, né? E aí, qual a lógica desse contexto nos Estados Unidos e no território da Europa? Garantir ali que as pessoas convivessem com uma dinâmica de organização minimamente satisfatória. Bom, então, também, né, como destaque desse período da Guerra Fria, a gente tem alguns marcos históricos, não há dúvida que entre esses marcos, deixa eu pegar o apontador, fica mais fácil aqui, a divisão do território alemão em 4 conjuntos é, de longe, o mais marcante, né, o grande símbolo desse período da Guerra Fria. Então, perceba que a Alemanha, para que ela não se metesse mais em confusão. Lembrando que na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha também perdeu o conflito e ela foi, da verdade, conviveu com um embargo econômico, mas isso não foi suficiente, ficou proibida de ter exército, mas isso não foi suficiente para barrar, entre outras questões, que alguns grupos, né, se colocassem aí como do lado do povo, e ganhasse força, voz e poder político, né? E alçando, por exemplo, as ideias de Adolf Hitler como predominante. E aí, claro, né, com o temor de uma reviravolta, de uma nova organização da Alemanha, como aconteceu ao final da Primeira Guerra Mundial, naquele período entre guerras. Então, as nações vitoriosas partiram, né, o território alemão, deixando um trecho sob a tutela do Reino Unido da Grã-Bretanha, da Inglaterra, né? Também um trecho sobre a tutela e o domínio francês, um outro espaço sobre o domínio estadunidense, e naquele espaço mais ao oeste, uma coincidência, e ao mesmo tempo também um olhar e uma perspectiva de um espaço mais vazio, com menos, né, desenvolvimento, sobre a tutela da União Soviética. No final das contas, Inglaterra e França tinham coisas mais significativas, mais importantes para fazer, entre elas reconstruir o seu próprio território no pós-guerra.
O resultado disso é que os Estados Unidos se transformam, então, no grande, né, influenciador desse espaço territorial. De qualquer maneira, vale destacar também que aonde a União Soviética tinha poder, estava a instalação da cidade de Berlim, a então capital da Alemanha, no momento da divisão, acaba se transformando na capital de uma das partes do território alemão, que acabou um pouquinho mais à frente virando um país separado, né? Então, criação e formação da Alemanha Ocidental, tutela estadunidense, bandeira capitalista, e Alemanha Oriental, interferência e influência da União Soviética, bandeira socialista. Dentro dessa divisão, há também um outro marcante, importante símbolo, que é o famoso Muro de Berlim. Então, imagina, né, um muro com um pouco mais de 60 quilômetros, né, definido, né, em seu espaço ali em uma noite, construído pelo exército russo. Claro que a conclusão ele demorou mais algum tempo, mais alguns anos, mas o fechamento total da área, o cercamento da cidade de Berlim, ou metade dela, né, marcou exatamente esse momento de Guerra Fria. A gente sempre vai estar falando do Muro de Berlim, né, dessa divisão aí absurda, né, apelidada inclusive de Muro da Vergonha, tempos posteriores. Tá? Outro elemento também marcante da Guerra Fria, e a gente já começa a direcionar mais ou menos aqui o nosso bate-papo, é que durante esse momento da Guerra Fria, foi necessário, e aí proposta, inclusive, né, de conjuntos de países que tinham diretamente agido, atuado, brigado na Segunda Guerra Mundial, a perspectiva, a intenção de ter um fórum onde a paz pudesse ser o foco, onde a intervenção em espaços com um mínimo de perspectiva de conflito e que pudesse, de alguma maneira, levar o mundo ao caos ou uma outra guerra, era necessário, né? No caso, a construção desse organismo. Então, a reordenação desse mundo agora pacífico, no olhar de todos, vem no aproveitamento de uma estrutura que a Europa já tinha construído, já tinha elaborado, que foi, na verdade, a formação, a criação da chamada Liga das Nações. A Liga das Nações é criada em 44, em 1945, já terminada a guerra, ela acaba, na verdade, servindo de inspiração para a formação da Organização das Nações Unidas, a ONU. Qual a intenção da ONU? Bom, criar um Security Council, um Conselho de Segurança, com a perspectiva, e aí vale aqui a gente até sublinhar, né, já que estamos com tempo, já que, né, vocês não estão ligando aí, são só 10, 15 ou 20 minutos, né, aliás, já passou um pouquinho, perceba, a intenção, né, de preservar a paz, garantir a segurança do mundo, promover uma integração e uma cooperação entre as nações, permitir que as resoluções de qualquer tipo de problema, seja de ordem econômica, social, cultural, humanitária, pudesse ser debatida entre os diversos líderes mundiais, e assim, a partir, né, de duas estruturas. A primeira, uma Assembleia Geral, e segundo, o seu Conselho de Segurança, fosse, né, apontado ali um caminho, uma solução, algo que, na verdade, levasse o mundo a um equilíbrio. Veja que exemplo de maturidade, né? Até parece que a gente não conseguiria se não fosse a ONU. Curioso é que a ONU existe, e acho que a gente não conseguiu, mas eu falei baixo aqui. Bom, criada a ONU, vários elementos, vários órgãos começaram a integrar essa estrutura da ONU. Dois já existiam, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, o BID, né, o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento. Eles já tinham sido criados na Liga das Nações, foram agregados à ONU ali pós 45. Né, e agora outros organismos que, né, só como exemplo aí, né, a FAO, que trata diretamente da produção agrícola e combate à fome, a Unicef, que muita gente lembra só do Criança Esperança, mas, na verdade, né, uma secretaria ONU
posso chamar assim, que trata, na verdade, né, dos direitos da criança. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, a Unesco, que cria ali o cuida, né, do patrimônio mundial, envolvendo educação, cultura, conhecimento científico. Está muito famoso agora, nesse momento da pandemia, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde. Todas essas localidades, elas são, né, fóruns com uma participação de técnicos, gente renomada, estudiosa, de diversas partes do mundo, indicadas pelos seus governos, e não tem nada de dominado por esta ou aquela ideologia. Aliás, né, na própria pandemia, a gente tem visto aí nos filósofos do Facebook uma desqualificação da OMS, entre outras tantas coisas absurdas que provavelmente não aconteceriam se nós tivéssemos uma escola melhor e mais gente disposta a estudar. Talvez falte muita interpretação de texto, falta muito estudo, mas isso é a opinião desse bobinho que vos falo aqui, né? Sejamos, né, ou tenhamos bom senso também de interpretar aquilo que eu digo, mesclar com a sua interpretação, entender, né, aquilo que é adequado de acordo com a sua visão do mundo, longe de mim ter aí a pretensão, né, de dizer que a minha perspectiva é a mais adequada. A nossa conversa é, sim, sobre matemática, aí sim, ocorrida, né, e apontada, na verdade, como um elemento significativo para a nossa compreensão do mundo de hoje. Bom, então a gente tem lá um conflito ideológico, lideranças mundiais, nós temos um outro conjunto de observação e de manutenção da paz, a criação da ONU, e aí eu já tinha sido, né, citado aí a vocês dinâmicas de desenvolvimento dentro de uma reorganização econômica. Não há dúvida que a Conferência de Bretton Woods aparece aí como expressiva e significativa. Bretton Woods ajuda, na verdade, a definir a formação do FMI e do Banco Mundial, dois organismos que hoje fazem parte ali do aparato da Organização das Nações Unidas. A intenção lá em 44, e eles já sabiam, né, que podiam, na verdade, pensar sim numa perspectiva de reconstrução, não sabiam se seria, né, um mês depois, 10 ou um ano. Aqui a gente pode dizer com tranquilidade, um ano depois, a guerra termina, em 1945, mas a intenção de reconstrução econômico do mundo, era, né, evitar a grande desgraça, né, que, aliás, também parece ser o receio de muitos dos nossos pares nesse momento. A economia, né, vai parar, a fome, então vamos voltar a trabalhar, se tiver que morrer, morre mesmo. Né? Esse discurso que a gente ouve, né, e alguns até comungam dele nesse momento, lá atrás, no meio do quebra-pau, no meio da guerra, né, já sinalizava, então, uma interpretação de mundo. Olha só, quando terminar a guerra, o bicho vai pegar. Quando terminar a guerra, vai ter muita gente passando fome, e as nossas fábricas, e o dinheiro que a gente vai precisar investir. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui um consórcio entre brothers, entre amigos, então vamos juntar dinheiro, a gente coloca esse dinheiro nesse Fundo Monetário Internacional, e aí alguém levanta a mão e fala, mas se a gente só colocar o dinheiro no fundo, não vai resolver, a gente precisa, na verdade, criar regras de mercado. Opa, então peraí, vamos criar um banco, né, que vai administrar esse fundo, e aí a gente vai emprestando dinheiro e ajudando uns aos outros. A intenção era boa, mas à frente vocês vão entender que o FMI, né, palavras minhas aqui, né, funciona até como um grande AJ do mundo, mas também deixa para um outro papo, para uma outra pílulazinha. Gente, desse contexto de Bretton, né, o Bretton Woods, nós vamos ter um desenvolvimento de ações de organização econômica, passando pela doutrina Truman, pelo plano Marshall, pelo plano Colombo, momentos diferentes da economia. A gente vai voltar em outro instante. De qualquer maneira, o slide aí apresentado a vocês e com a própria aula gravada, é possível que você não só tire print da tela, né, para olhar esse resuminho aí, como também fazer os seus devidos registros. Eu vou andar um pouquinho mais rápido, eu tinha prometido 25 a 30 minutos, a gente já bateu esse tempo, eu quero chegar um pouquinho mais à frente, e aí eu interrompo esse nosso encontro aqui e a gente retoma na aula que vem a partir do ponto em questão, tá? Então, olha só, durante o período de Guerra Fria, nós vamos ter uma disputa
tecnológica e que vai desencadear a construção de armamentos cada vez mais nocivos, cada vez disponíveis para a destruição do mundo. Então, havia, na verdade, uma preocupação com o fim do planeta, né? Especialmente pela quantidade de armas nucleares que estavam em produção ou em estudo para a sua melhoria. O retrato de armas atômicas e do seu poder de destruição já tinha feito parte, né, da análise da interpretação do mundo a partir da ação dos Estados Unidos sobre o território japonês, e os males criados, né, com o uso das ogivas nucleares, deu, então, ao período de Guerra Fria, um argumento maior, né, não só da necessidade de intervenção, mas de que aquele ou aquela nação que dominasse a construção de armas atômicas teria imediatamente um poder maior, né, de barganha, de negociação, junto a outros espaços territoriais. E aí as junções militares, de um lado, do lado capitalista ou do lado socialista, acabavam, na verdade, garantindo a produção de armamentos cada vez mais poderosos, cada vez mais disponíveis para a hecatombe nuclear, para o fim do mundo, para a destruição do planeta, né? Então, a grande marca também desse período da Guerra Fria, a chamada corrida armamentista. Eu vou parar nesse slide aqui, né? Porque nesse momento da história nós temos, na verdade, uma reorganização do planeta, né, um lado capitalista, um lado socialista, mas já, né, um pouquinho mais à frente, economistas, né, um economista francês, vai se apropriar daquela estrutura dos estados franceses, a história conversa com vocês com melhor e maior propriedade, mas dentro daquela estrutura, né, de pirâmide, né, com domínios diferentes, classes diferentes, propõe um olhar para o mundo em 3 mundos. Vale dizer que a gente não tem mais essa nomenclatura, ou não faz uso, apesar de não ser incomum que você, né, tenha visitado a rodoviária nova, né, inaugurada ontem aqui em Sobradinho, e diga assim, puxa vida, essa rodoviária virou um espaço de primeiro mundo. Ou então você visite o banheiro de alguma escola aí, qualquer, não do ginásio, o banheiro do ginásio é de primeiro mundo também, né? Mas, enfim, foi lá, viu um ambiente depredado, pichado, quebrado, mal cheiroso, enfim, já que eu estou falando de banheiro, faz, poxa vida, aquilo ali é a cara do terceiro mundo. Então, apesar do uso desses termos para dizer o que é bom e o que é ruim, ela não faz mais parte da nossa classificação e interpretação de mundo, né? Então, os 3 mundos da nossa referência, primeiro mundo formado pelos países de bandeira capitalista e tratados como desenvolvidos, ou seja, com um alto nível de atividade industrial e modernidade, um segundo mundo formado pelos países de economia planificada, os países socialistas, e um terceiro mundo formado pelos países pobres, capitalistas, né, e altamente dependentes, porque não superaram o seu momento de desenvolvimento, aliás, de colonização, né, não viveram um desenvolvimento. Então, eu vou parar aqui, para não extrapolar muito daquilo que foi combinado, do que está combinado com vocês, para que a gente, portanto, né, tenha condições, não só, né, de na próxima aula ter outros elementos aqui do nosso bate-papo, mas especialmente, né, que a gente também garanta o cumprimento daquilo que a gente já tinha acertado. Então, eu vou voltar exatamente nesse período de Guerra Fria, falando dos 3 mundos do ponto de vista econômico, e inclusive comentando sobre os ricos do norte, pobres do sul, falando um pouquinho também sobre o avanço pelo lado oriental da perspectiva socialista. Eu sei que não é, talvez, um instante muito confortável para falar de China, mas a gente vai conversar, vou papear um pouquinho sobre o espaço chinês também no nosso próximo encontro. E aí, gente, vamos, né, obedecendo, ganhando, na verdade, um pouquinho de tempo, como eu disse no início, são pequenas pílulas, né, vale a pena a sua intervenção, a sua participação. Eu vou postar
para quem não teve oportunidade de entrar hoje, esse material também lá no Classroom. Vou deixar uma cópia também lá no canal, né, lá na casa do Aldo, né, eu sei que os youtubers dizem, segue lá, não sei o que, se inscreva, tem um troço desse aí, né, fique à vontade para fazer ou não fazer, né, indiferente, não vou ganhar dólares com isso, mas né, se ajudar, então põe a galera, põe os vizinhos todos aí para seguir também, sabe, né, eu me transforme aí num digital influencer, apareça no programa da Eliana. Bom, deixa para lá. Pessoal, obrigado aí pela participação. Então, segunda-feira, às 18 horas, a gente retoma, voltando a falar um pouquinho sobre Guerra Fria, um assunto muito longo, um assunto muito importante, já antecipando, né? Professor, cai no Enem? Bom, vamos lá. Se você fizesse essa pergunta estamos em maio, né? Então, se perguntasse em maio de 2019, eu ia dizer sim, cai. Aí, em 2019, não caiu. Temos um outro ministério, um outro governo, e eles optaram em fugir de polêmicas, e nessa opção acabaram deixando de fora, né, uma análise mais pontual sobre o tema. Então, não dá para dizer não vai cair nunca mais, como também não dá para cravar, vai cair sim, né, se debruça aí sobre a Guerra Fria. O que eu posso dizer é que é um assunto muito importante, que é uma temática que flerta com a sociologia, com a história e com essa análise de espaço da geografia. Se por enquanto a gente só conta a história, prometo que na próxima aula, no nosso próximo encontro lá na terça-feira, na segunda-feira, perdão, a gente fala um pouquinho da espacialidade. Beleza? Então, obrigado a todos aí pela presença, pelo tempo desprendido, né? Até logo, valeu, boa noite, né? E descansem, é isso que a gente precisa fazer. E claro, né? Não menos importante, se puder, permaneça em casa, pense no próximo, não seja egoísta, não seja como quem nos governa. Abraço.